Descartes e a geometria analítica. Juntamente com Newton, René Descartes criou os sistemas de matemática e física mais influentes do século XVII. A geometria analítica apareceu em 1630. Podemos dizer que a geometria analítica foi inventada por Pierre de Fermat e por René Descartes, independentemente um do outro. Curiosamente, ambos os homens eram formados em direito. Descartes inventou a geometria analítica ao unir as ferramentas analíticas da álgebra com aquelas da geometria, o que permitiu a visualização das funções algébricas pela introdução dos sistemas de coordenadas, o que até hoje leva o seu nome, o sistema cartesiano de coordenadas. Diz a lenda que Descartes só se levantava depois das 11 da manhã e que, deitado na cama, desenvolveu suas ideias de coordenadas enquanto observava o trajeto de uma mosca que passeava pelo teto de seu quarto. Assim como a maioria dos grandes pensadores de sua época, Descartes se interessava por muitos assuntos, notadamente matemática, ciência e filosofia. Sua citação mais famosa, cogito ergo sum, penso, logo existo, ficou para a posteridade. Em seu discurso sobre o método, Descartes desenvolveu um modelo para o raciocínio matemático baseado em 4 regras, para ser aplicado principalmente na geometria. Em suas palavras, a primeira regra: nunca aceitar algo como verdadeiro se não tiver uma evidência. Isso é, prevenir cuidadosamente qualquer precipitação ou preconceito e só aceitar aquilo que se apresentar à mente tão claramente que não haja qualquer motivo para a dúvida. A segunda regra: dividir cada problema que examinar em tantas partes quanto possível e necessárias para sua melhor solução. A terceira regra: dirigir os pensamentos de maneira ordenada, começando com os objetos mais simples, aqueles mais evidentes, e ascender pouco a pouco, em pequenos passos, ao conhecimento dos mais complexos, estabelecendo uma ordem de pensamento, mesmo quando os objetos não apresentarem uma prioridade natural um em relação ao outro. E a quarta regra: enumerar e pesquisar exaustivamente as possibilidades, de modo a ter certeza de que não ficou nada de fora. Nessa figura que representa a teoria do vórtice, Descartes tenta explicar fenômenos celestes, especialmente as órbitas dos planetas ou a movimentação dos cometas, ao situá-los nessas grandes faixas circulares. Toda a movimentação celeste pode ser explicada com base neste modelo do vórtice. Como S, cada estrela, A e etc., é o centro de um vórtice giratório de matéria celeste. Em contraste com a abordagem da geometria euclidiana, que trata as noções geométricas primitivas, como ponto, reta, plano, e usa o raciocínio dedutivo baseado em axiomas e teoremas para derivar novos teoremas, a geometria analítica é o estudo da geometria, mas como um método de representação, usando sistemas de coordenadas onde se fundem a geometria clássica e a álgebra. Então, a geometria analítica nos diz que linhas, círculos, esferas e outras figuras podem ser pensadas como conjunto de pontos no espaço que satisfazem a determinadas relações matemáticas, ou seja, equações a que podemos associar gráficos. Uma vez definido um sistema de coordenadas no plano, cada ponto desse plano é unicamente definido por um par ordenado de números reais. Similarmente, no espaço tridimensional, definimos um sistema de coordenadas em que cada ponto no espaço é definido por um trio ordenado de números reais. Na associação de pares ordenados como pontos no plano, fundamenta-se a geometria analítica. Geometria analítica é, portanto, o ramo da matemática em que problemas geométricos são associados a problemas algébricos, obtendo-se uma relação entre os pontos no espaço e números. Minha ênfase será o estudo de algumas curvas e superfícies notáveis, isto é, aquelas que aparecem com frequência na natureza. Por exemplo, a Terra tem um movimento de rotação, os planetas
percorrem trajetórias em formas de elipses, segundo a primeira lei de Kepler. Uma pedra lançada percorre uma parábola, uma aranha tece sua teia como uma espiral, etc. Mas também nas ciências sociais, como a economia, usamos extensivamente a representação de equações através de linhas, como por exemplo para visualizar o ponto de equilíbrio entre as despesas e receitas de uma empresa. No gráfico, as receitas R são obtidas pela equação R igual a 30P. As despesas D por D igual a 10P mais 20.000, onde P é a quantidade de peças. Então, o ponto de equilíbrio, isso é o ponto onde a empresa não ganha nem perde dinheiro, é quando R igual a D. Então, 30P igual a 10P mais 20.000 e P igual a 1.000 peças. É o ponto de equilíbrio. As figuras que estudamos na geometria analítica, em geral, têm equações muito bem conhecidas, como a reta, o círculo, a elipse, a esfera, etc. Mas ao se deparar uma equação desse tipo, como conhecer seu comportamento? Antes das calculadoras e do computador, era necessário calcular manualmente ou com régua de cálculo as posições dos pontos para se ter uma ideia da forma da curva em questão. Hoje podemos pedir a um programa de computador para desenhar qualquer curva ou superfície a partir de suas equações. Isso torna desnecessária a forma tradicional de abordar problemas em geometria analítica, que é descobrir, através da plotagem ponto a ponto, qual é a curva gerada por uma certa equação. Veja esta curva obtida por Wolfram Alpha.